E eu quero que você escute, somente escute. Muito bem. Eu quero que você imagine um ator famoso, qualquer ator que você queira. E esse ator que você está imaginando nesse momento é um ator de teatro, televisão, ele canta, dança, ele é maravilhoso, é um senhor ator. E ele recebeu um papel muito, muito difícil, mas muito difícil. E ele tinha que interpretar alguém muito forte, impecável, controlado e admirado. Pense bem, era um ator famoso, poderoso, mas esse era um papel muito difícil. Ele tinha que se transformar em alguém muito forte, impecável, controlado. E ainda por cima, ele tinha que ser extremamente admirado. No começo, nos primeiros dias das encenações, era só atuação. Mas o tempo foi passando, aquilo foi. A peça foi tendo sucesso, foi prolongando, o tempo foi passando, e ele já começou a acordar no personagem. Ele já dormia no personagem. E ele começou a falar igual ao personagem em qualquer lugar que ele estivesse. E ele estava começando a se relacionar com as pessoas como se ele fosse o personagem. Até que um dia, uma pessoa muito próxima e muito íntima dele chegou e perguntou: quem é você de verdade? E aí ele travou. Nesse momento ele travou, porque já fazia muito tempo que ele estava interpretando aquele personagem e ele já não conseguia mais lembrar de quem ele era verdadeiramente sem aquele papel. Eu quero que você pense nessa história. Eu quero que você pense nesse ator. Porque tem muita, muita gente vivendo exatamente assim. Muita gente aí interpretando o forte, o perfeito, o espiritualizado, o agradável, o que dá conta de tudo. Mas por dentro, essas pessoas estão exaustas, cansadas, muito cansadas de viver atuando. Agora eu quero que você entenda que o grande problema não é interpretar personagens. O problema é esquecer quem existe depois que o palco esvazia. Pensa nisso, porque esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos identificar o personagem. Nós vamos descobrir quem nós aprendemos a ser, quem nós passamos a ser. Há muito tempo eu lembro que uma das perguntas mais complicadas era: quem sou eu? E hoje, a grande maioria das pessoas não sabe quem ela está sendo, muito menos quem ela é verdadeiramente. Então agora eu quero que você respire. E se essa história tem algum significado para você, se essa história mexeu com você, se em algum ponto essa história cutucou você, eu
quero que você respire, abra os seus olhos e avalie o SUD dessa história na sua vida. O quanto essa história desse ator, esse processo de não saber sair do personagem, o quanto isso te incomoda. Qual é o SUD disso? Anota aí para a gente poder começar a nossa caminhada do dia de hoje. Alguém aqui, por algum acaso, não conseguiu entender que criou um personagem? Cuidado para você não se enganar, mas a maioria de nós hoje vive um personagem. E é isso que a gente vai estudar hoje, é isso que a gente vai trabalhar para poder descobrir. E se não bateu, beleza. Se bateu, identifica o quanto bateu, o quanto incomodou. Mas se não incomodou, tudo bem, 0 é 0 e tudo, a gente segue. Então você entendeu que o tema de hoje é identificando o personagem, quem foi que você aprendeu a ser, né? E nós vamos a uma grande viagem, né? Em busca da sua identidade atual, conscientes. Agora preste bem atenção nisso. Nós já falamos isso, acho que na aula anterior, e eu vou repetir, e talvez várias vezes eu vou levantar essa questão. A... Só um pouquinho. Ah. A sua identidade atual, o que você se tornou, necessariamente pode não ter sido escolhido conscientemente. Você foi conduzido, arrastado, você foi levado a se proteger, a se resguardar e criou esse personagem. Então, nós temos que começar a avaliar se o personagem que nós estamos vivendo, manifestando hoje, ele foi construído para a gente poder agradar alguém. Você acha que você, de repente, você não tem coragem de ser como você é e você começa a montar um personagem que é bonzinho, que agrada todo mundo, e você sofre com isso porque essa não é a sua realidade. Você queria talvez ser justa com as pessoas, mas, no entanto, você acaba tendo que agradar as pessoas para poder pertencer a um grupo, né? Às vezes você construiu só para poder sobreviver. Não tinha jeito para onde correr, e aí você deu um jeito de sobreviver. Então você se fez de rogado para poder passar despercebido. Criou esse personagem para poder pertencer, né? De repente você nem gosta de futebol, mas você passa a torcer para um time só para fazer parte de um processo. É aquelas pessoas que não gostam de futebol, não sabem nem quem é jogador, quem não é. Aí agora, na época da seleção brasileira, todo mundo bota a camisa verde e amarela e vai para o boteco e grita e torce, que é para não ficar em casa sozinho chorando. Ele vai dizer que torce de futebol e vai torcer pela seleção brasileira, como se essa seleção brasileira fosse realmente nos salvar, né? Como se fossem verdadeiros heróis. E a gente sabe que não é bem isso, né? Às vezes a sua personalidade, esse personagem foi construído única e exclusivamente para evitar uma dor. Você finge que não sabe de determinada coisa para evitar uma dor. De repente, você é filho adotivo, mas você sabe, descobre e fica calado, que é para não gerar sofrimento para ninguém, para não gerar problema para ninguém. E isso é um problema. Isto é um problema. Às vezes você construiu só para poder receber amor, aí você fica parecendo um carneirinho, uma carneirinha, bonzinho, lindinho, só para alguém dizer assim, te ama. É como diz aquela expressão que a gente brinca, fica quietinho aí para Jesus te amar. Aí você fica quietinho só para Jesus te amar, mas na verdade você está querendo pular e tocar o terror no mundo. Né? E muitas vezes manter, né, a aceitação, o processo
de se fazer um bom moço, uma boa moça para ser aceito. Então eu quero que você entenda que nesse momento é extremamente importante você identificar se você está vivendo um personagem há muitos anos e pensando que isso é a sua personalidade, porque não é. O personagem que você criou para se proteger não é a sua personalidade. A sua personalidade está enfrascada, está presa, está travada e você vive uma postura falsa para tentar chegar, não sabe nem onde, para tentar agradar meio mundo. Isso hoje é muito, muito comum. Isso é comum demais nos relacionamentos. As pessoas se anulam para poder fazer graça para o outro, e isso gera um distanciamento, gera uma dor, gera um sofrimento. Tristeza, angústia e solidão está fazendo fila aí fora. Então, a pergunta que não quer calar é: você já percebeu que dependente do ambiente, dependendo do ambiente, você se torna outra pessoa? Você é uma pessoa em casa, você é uma pessoa no trabalho, você é uma pessoa no colégio, você é uma pessoa com determinadas pessoas, você age de um jeito. Você trata um filho de um jeito, outro filho você é de outro jeito. Você trata o seu marido de um jeito e a sua mãe de outro jeito. Você trata o seu pai de outro jeito. E você vai gerando essas situações. Então a gente tem uma versão, né? Eu nem consegui responder o questionário inteiro por ficar. Por ficar o quê? Deixa eu ver se eu abro o chat aqui para entender. Por ficar pensando sobre isso. Foi um choque tanto. E vai continuar sendo, porque o Desvende-se ele tem essa particularidade, né? Ele vai ter essa particularidade de fazer você pensar em você, de você acordar para você. As pessoas, tem muita gente que acha que a gente está brincando aqui na mentoria Sofrimento Zero, mas a ideia é rasgar mesmo para você botar para fora o que você tem de melhor e você tomar cada dia mais consciência de que você é luz. Então vamos prestar atenção aí, comece a pensar nas versões que você tem para sua família, no trabalho, no relacionamento, na religião. Tem gente na igreja, meu Deus. Eu conheci muita gente na igreja que não tem ninguém mais abençoado, fala baixinho, e quando prega é uma coisa sensacional. Você chega em casa, o filho de rapariga bate na mulher, espanca os filhos, não compra comida. É uma desgrama, dá vontade de matar uma miséria dela. Mas na igreja ele é uma bênção. Na igreja não existe homem mais poderoso, não existe homem mais sensacional. Não existe. Não existe homem mais capaz de gerar uma situação que possa representar a dignidade desse homem, porque ele é muito bom. Ele é bom demais, ele é sensacional, ele é incrível. Então, o que a gente tem que observar aqui? Depois de tantos anos, você nem sabe mais quem você é. Depois de tantos anos, você nem sabe mais quem você é. Agora eu quero que você pense nisso que a gente está colocando, porque, como disse o Waldson, né? Foi uma pancada, é um chute mesmo nas partes íntimas de muita gente. E eu quero saber, só levanta a mão aí quem se identificou com essa situação. Quem reconheceu e cria personagens. Só levanta a mão quem reconhece que cria personagens, que está se prejudicando, que não está sendo verdadeiro consigo mesmo, está fazendo um personagem para se adaptar, para se encaixar. Ok, beleza. Ok. Agora pensa nisso aí e faz o SUD para isso. Para esse reconhecimento agora, qual é o SUD? Qual é o SUD desse momento? Outro SUD? Outro SUD. O primeiro SUD foi para a história. Você jogou a história lá fora. Agora você está jogando a história dentro de você. Eu quero Mas muito que você. nesse caso, o SUD acaba sendo o mesmo, porque a gente se identificou com o personagem.
Mas ele está lá. O personagem é o ator que eu coloquei na sua frente. Agora é você que está no palco. Ah, tá, porque eu me coloquei no personagem. Porque naturalmente a gente se projeta. Mas lá estava falando do personagem. Ah, entendi. Se olhar para Não, eu estou falando Sandra, assim, para avaliar o Sud. Eu é me você coloquei olhar. sendo ele, entendeu? É, o personagem é você olhar para a Sandra, olhar para sua mãe, olhar para o Maurício, para a Marcela, para o Matheus, para a Renata, para o Murilo, para o Uhum, Antônio Augusto e para o Álvaro, e ver o que eles estão fazendo, como eles estão se manifestando. Agora eu uhum. quero que você olhe para o espelho e veja a Doroteia nesse circo, como é que ela se apresenta. Vestida de malabares, vestida de domadora de leão, vestida de palhaço, ou é a mulher barbada, ou é o homem que engole espada. Quem é a Doroteia no circo? Entendeu? São coisas distintas, são dois sudes, são dois momentos. Porque o personagem, gente, o personagem, ele até protege, mas ele te aprisiona. O personagem, ele te protege, mas ele te aprisiona. E você não nasceu fingindo. Não, você era puro, você era pura, você era verdadeiro. E toda máscara começa como proteção. Então entende que esse personagem, ele é uma máscara. Por isso que na psicologia, na psicanálise, a gente chama de persona. A gente lida com a persona, porque não é a essência verdadeira. A gente quer que a essência venha para fora. A gente quer que a pessoa transborde. Mas o que bate mesmo, o que derrama, é a condição brava mesmo, né? Dessa, dessa dor criada por esse imaginário protetor que, na verdade, está te aprisionando. E lembre-se, o problema não é criar personagens, é esquecer que existem seres poderosos por trás desses personagens. Cara, entende? Os personagens que nós criamos impedem de nós utilizarmos a nossa força e o nosso poder. Você cria um personagem de pobrezinho, coitadinho, como é que você vai botar para fora esse espírito poderoso de luz, de força e de vida? Você já estabeleceu que você é um pobrezinho, coitadinho, miserável. Que você, tadinho de você. Não, não é para você trocar a pergunta para quem eu sou. Não, não, não é isso. Não, não. É para quem você está sendo. Primeiro você tem que descobrir quem é que você está sendo. Não é quem você é. Quem você é, vai descobrir. A hora que você descobrir quem você está sendo e você tira essa máscara, você descobre quem você é. São duas coisas distintas. Fala, Priscila. Criei uma persona e essa persona eu vivo bem com ela. Tem alguma possibilidade Lógico, de não. lógico, ela engana, né? Ela engana, você acha que está sendo protegida, guardada, abençoada, e não está. Ela está te aprisionando no meio disso. Então a persona, você pensa que está vivendo bem com ela, porque a gente adora se enganar, a gente vive de falsidade. Gente, está escrito no Manual de Sobrevivência. Este mundo jaz no maligno. As forças contrárias à nossa paz são mais presentes. E essas pessoas que nós criamos, elas nos afastam do elemento paz. Então, elas são mais poderosas. Nessa dimensão, nessa terceira dimensão, elas são mais influenciadoras, elas são mais instigadoras. E a gente está muito à mercê dessas ondas. A gente está muito à mercê dessas ondas. Você acha que todo mundo que cria persona acaba assumindo ela e depois não sabe diferenciar? Todo mundo vai passar. Todo mundo que existe hoje na Terra tem uma persona. Pouquíssimos já descobriram e já trabalharam isso. Pouquíssimos. E a coisa é tão complicada, para você ter uma ideia. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Nossa, ela era linda, maravilhosa. Mas ela criou uma persona de incomodar todo mundo para gerar recurso para ajudar um bando de gente. Então, quando ela chegava, todo mundo já corria, porque ela já vinha com a sacolinha para pedir. Essa era a personagem que ela criou. Gandhi criou um personagem extremamente duro, de fazer jejum de 40 dias, de 60 dias. Isso é muito duro.
Foi um personagem que ele criou para tentar liberar. A ideia era maravilhosa, vou libertar a Índia. Mas o elemento que foi usado é muito pesado contra ele. Ele movimentou multidões, mas ele se colocou numa condição muito difícil, muito dura. O personagem que ele criou não tinha nada a ver com ele, porque ele queria paz, ele queria ficar de boa. Não, mas ele teve que criar um monstro que montava num cavalo voador e saía lutando para conseguir espaço para fazer as coisas. Entendeu, Priscila, ou não? Então, esse personagem que você criou, que você acha que está confortável, lógico que ele vai parecer que está confortável. Mas ele está te enganando, porque ele está te aprisionando. Está sempre confortável, né? Vamos imaginar assim, por exemplo, se você comete um crime hoje e eu mando você para a cadeia, lá na cadeia você vai para uma cela congestionada, a comida chega azeda e você vai xingar e a primeira oportunidade você vai tentar fugir, vai matar os guardas e vai se arriscar a morrer. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Agora, pensa no narcisista, no psicopata, no PMD, que pega uma pessoa e aprisiona. Ele vai te colocar, primeiramente, num lugar maravilhoso, vai fingir, vai fazer você se sentir amada, respeitada, valorizada. Quando você estiver todo iludido, ele puxa o banquinho e tranca você na cela. É isso que acontece hoje. As pessoas fazem isso com as outras com muita facilidade. Você deve conhecer pessoas que já tentaram fazer isso com você ou já fizeram. Te iludiram, te enganaram, foram... Ai, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso a gente encontra toda hora aí, a gente bate na porta toda hora, tem um batendo na sua porta. Ah, eu queria te amar porque você é maravilhoso. Por isso, que uma das instruções mais poderosas que eu aprendi na Cabala é: não se deixe vangloriar. Cuidado para o orgulho não te derrubar. O que é que estraga as igrejas, os centros, as comunidades? O orgulho. O cara começa a achar que ele é demais, o cara começa a achar que ele é muito importante, e aí ele começa a se perder. Lembra que teve uma reunião no inferno alguns anos atrás, reuniu os piores demônios, e o capeta queria um jeito de derrubar os centros espíritas. Que o centro espírita estava crescendo, todo mundo estava aprendendo, e o capeta queria... Aí apareceu um diabo lá, falou: não, vamos lá espetar a bunda de todo mundo na hora do culto. Não, isso não vai funcionar. Não, vamos lá e vamos jogar pedra no telhado na hora do culto. Não vai funcionar. Aí cada um deu uma ideia e levanta um diabinho, fraquinho, parecendo o Davi. Aí levanta assim: aí eu sei como é que faz. Vamos lá e vamos trabalhar no orgulho dos líderes, dos participantes. Aí aquela pessoa que recebe o espírito X, a gente pilha ele para ele achar que ele é o melhor médio, o maior médio do mundo. Aquele que psicografa, ele vai se achar o maior médio do mundo. E aí acabou o centro. Quantos centros, quantos grupos de oração, quantas igrejas acabaram porque essas pessoas foram pilhadas desse jeito. Aí você pega um Chico Xavier, que tinha um poder que não dá nem para medir, e ele fica... A única vaidade dele era usar peruca. Que nem gostava de usar terno, ele gostava, mas ele tinha que usar desde o tempo que trabalhava no correio, então ele usava. Mas a vaidade dele era usar peruca e a desculpa porque fazia frio na cabeça. Então vamos perdoar. Mas o Chico, com todo o poder que ele tinha, o cara escreveu 700 livros e nenhum dos livros ele pegou o dinheiro para ele distribuiu esse dinheiro para todo mundo, ele botou todo mundo, fez... O cara não ficou com nada. Chico, você está doente, Chico, morre. Não, eu vou morrer num dia que o povo estiver animado, que eles não vão nem prestar atenção na minha morte. Ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa. Justamente para não chamar atenção para ele, mas assim mesmo não adiantou. O pessoal botou em cima do bombeiro e fez... Ele não queria nada disso, ele queria ficar quietinho. Porque o Chico trabalhava a encrenca do orgulho. O trabalho que dá... Eu já falei para vocês, é uma coisa que me incomoda eu chegar no lugar e falar: esse aqui é meu mestre de cabala. Naquele momento eu arrumei 10 inimigos.
10 vezes o crente. Vamos testar esse filho de rapariga. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos ver. Aí acabou, eu quero entrar. Sem ninguém saber quem eu sou. E quero sair quem saber quem eu sou. Mas a coisa mais comum, eu entro numa igreja, eu sento no último banco, fico lá quietinho, é mais uma velha que não tem o que fazer. Aquele senhor lá, chama ele aqui. Aí pronto, aí pau quebra. Eu tento, mas eu não deixo isso tomar na minha cabeça, porque nós precisamos trabalhar muito isso. E, cara, a gente se engana por muito pouco. Muito pouco. É vírgula. A gente acha que é o mais bonito porque a gente está usando uma roupa nova, porque a gente comprou um celular novo, porque a gente tem uma bicicleta nova, um carro novo. A gente acha que o marido acha que é mais importante que a esposa porque ele sabe ler inglês e ela fala alemão. Ou a mulher acha que é mais importante que o marido porque ela cozinha e o infeliz não sabe cozinhar. E aí vai, cara. Uma besteira de nada você se acha importante. Quando o nosso grande trabalho é que nós consigamos entender que sem Deus nós não somos nada. Nós somos a manifestação de Deus em nós. Tirou Deus, a gente acaba. E, cara, eu tenho trabalhado isso 26 horas por dia para ficar grudado nesse paizinho querido que cuida muito bem de mim, para que ele me remonte, me refaça, que ele faça o que ele achar que deve fazer comigo, porque é assim que tem que ser. Então, presta muita atenção, porque você talvez ainda não esteja cansado da sua vida. Não. A sua vida está complicada, está difícil, mas talvez você esteja cansado de sustentar as versões que você criou, os personagens que você criou. Você, de repente, está administrando 3, 4 personagens aí com muita dificuldade. Então, tem que abrir a cabeça. Ok? O personagem é uma identidade emocional que foi criada para você poder sobreviver. Não é uma questão de ser falso, é uma adaptação emocional, entende isso? Tem passagem bíblica que diz: sentei-vos nos últimos bancos, justamente. Você chega. Olha, isso é fantástico, gente. Chega num lugar, se você bancar o gaiato e sentar lá na frente, vai chegar alguém e vai assim: o senhor podia se retirar, que isso aqui está reservado? Aí você passa a vergonha. Chega, senta lá no fundo, o pessoal vai te buscar lá e vai te fazer sentar lá na frente. Quando você entende essa mecânica, isso fica mais fácil de viver e você passa menos vergonha. Olha, presta atenção. Isso pode ser para cima ou para baixo. A criança aprende a chorar para quê? Por que a criança chora? A criança chora para lembrar que está com fome, para sair do berço. A criança chora para que não seja rejeitada, para que ela seja lembrada o tempo todo e tenha alguém para cuidar dela, ou não. Da mesma forma, você pensa assim: se eu errar, vão me criticar. Mas também tem gente que erra para ser paparicado, que é o pobrezinho coitadinho. Ai de mim, gente, eu sou tão fraquinho, eu não dou conta de fazer não sei o quê, eu não consigo. Aí todo mundo fica com pena do miserável, fica passando a mão na cabeça do infeliz, e ele se sente amado, guardado e protegido. Quantas pessoas, preste atenção, que à sua volta, eu tenho certeza que existem pessoas que sabem, que têm condição, mas elas fingem não saber fazer as coisas, elas fingem-se de idiotas para chamar a sua atenção. É aquela tia que tem uma dor na coluna que não sara, só para você poder ligar para ela. Só para você ligar para ela e estar lembrando ela que ela existe, só para você estar preocupando e cuidando dela. É só por isso. Porque, na verdade, ela não sente nada na coluna. Sabe? Tem um bando de gente que se faz de idiota que é para chamar atenção. Isso é muito, gente. Isso aí está em volta da gente o tempo todo. Muita gente que se faz de miserável para poder ganhar atenção, para poder um monte de coisa. Então, presta muita atenção em quem está fingindo perto de você ou se você está gerando isso para enganar os outros. Então, o que acontece? Você vai criar o forte, o perfeito, o obediente, o engraçado, o espiritualizado, o inteligente, o invisível, o pobrezinho coitadinho, o miserável,
o incompreendido ou o incompreensível, né? A gente cria essas misérias tudo e sai por aí vivendo. Sabe? A personalidade que você está mostrando para o mundo, muitas vezes é uma estratégia de proteção que está te prejudicando e você não se dá conta disso. Agora, presta atenção. Existem 5 passos que geram os personagens. Então, vamos imaginar assim. Para nascer uma criança, papai tem que conhecer mamãe. Papai tem que botar a sementinha na mamãe. Mamãe tem que deixar a sementinha dentro dela. A criança cresce, gesta e nasce. Né? 6 passos aí. Já os personagens, eles são criados em 5 berçários incríveis. O primeiro berçário é a necessidade de aceitação. Então eu preciso agradar, e esse é um baita berçário que esses personagens começam a criar. Medo de ser rejeitado é um outro berçário que faz com que a gente entre nessa neura, nessa encrenca. Eu não posso decepcionar, então eu tenho que me matar, eu tenho que ter o que eu não posso pagar, eu tenho que usar uma roupa que não tem nada a ver comigo, porque está na moda, e aí a mulherada usa umas roupas que não tem nada a ver, só porque ela quer estar na moda, e fica aquele trem mais horrorizível do universo. Mas eu tenho que pertencer, eu não posso ser rejeitado. Só que não entende que quando você está fazendo uma coisa fora do contexto, você é rejeitado do mesmo jeito. Olha o tanto que as pessoas se enganam. Olha o tanto que as pessoas se iludem. Eu tenho visto nas redes sociais campanhas e mais campanhas dizendo: mulher elegante usa roupa folgada. Mulher elegante não mostra o corpo. Mas você vai na igreja evangélica, as pastoras sobem tudo de tubinho, de leg, e os crentes lá embaixo que se lasquem, né? A pastora que sobe até de mini saia. Cara, que meme grande! É isso, não é isso, cara. Os homens estão broxando aí porque as mulheres estão se expondo, não tem mais graça. Não tem mais graça. A mulherada resolveu se mostrar, os caras não têm mais tesão. Qual é a graça? Não tem mais conquista. Você olha para uma mulher na academia, você consegue ver a marca da calcinha dela, dá para ler o selo. Dá para ver o. Como é que selo? Não, como é que chama? A etiqueta. De tão transparente e tal. Tu já tá vendo o cara andar de bicicleta, a mulher dele reclamando com ele, que ele tava com a leg transparente. Aí ele fala, pô, que diabo de leg transparente? Isso é coisa de viado. Ele fala assim, não, isso aqui é para mostrar a tatuagem. Cara, é um negócio que não tem limite mais. E aí as pessoas não se dão conta que esse é um processo que está sendo criado. E quando usa, né, o quê? Não entendi, Renato. Explica melhor. A calcinha, quando usa, né? E quando usa, tem uns que nem usa. Aí é aquela história do circo, né? Vocês lembram da história do circo? A coisa mais horrível do que as roupas rasgadas. Não, isso é terrível. Vocês lembram a história do circo? Que o menino olhou para cima, tinha uma moça de perna aberta? Quem sabe dessa história? Não sabe? 2 meninos foram pro circo. 2 rapazes de 17 anos, balado. Aí um olha para cima, tem uma mocinha lá em cima de saia com as pernas abertas, sem calcinha. Aí um olha assim, nossa senhora, olha só que aquilo ali, rapaz, olha quanto cabelo. Não é cabelo, não, é mosca. Então você é horrível. A Doroteia vai fazer xixi nas calças. Só para relaxar. Ai, Senhor, dai piedade. Vamos lá. Outro berçário que cria esses personagens. Vai tomar um copo d'água, vai tomar um copo d'água, senão a Doroteia vai desmaiar ali. Senhor, tem de piedade. Uma situação hilária, né? Que tragédia. Tá certo. Ambientes críticos. Eu preciso ser perfeito. Mais um berçário de criar personagem miserável. Dor emocional. Dor emocional. Eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar que eu dou conta, que eu sou capaz. E aí você se lasca. E o quinto berçário é o da necessidade do pertencimento, né? Eu preciso
caber dentro do pessoal que torce para aquele time, que tem aquele carro todo. Tem que ter carro elétrico, eu vou comprar um. Se tem que andar com o cabelo cortado assim, eu vou cortar. Se tem que fazer tal coisa, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não pertenço. Então, o que a gente tem aí? O ser humano tem tanto medo de não ser amado, que prefere abandonar a sua própria essência e criar uma máscara, criar um personagem para entrar nessa onda, né? Para agradar, para não decepcionar, para ser perfeito, para não demonstrar fraqueza, para caber em algum lugar. Só que tudo isso, gente, gera doença. Tudo isso gera doença. E anota aí agora, porque da próxima vez que eu perguntar você vai saber. Nós estamos falando de personagens que são diferentes de personalidade. E eu tenho dito que existem 3 personalidades que dominam a humanidade hoje. Quais são as 3 personalidades que o Diego já tentou responder e até hoje não responderam? Primeira, o pedinte. Se você, na próxima vez que eu perguntar, não souber, eu juro que eu vou mandar uma cobra visitar você. Segunda personalidade, o murmurador ou murmuradora. O pedinte, o murmurador ou a murmuradora. E o terceiro é o guerreiro. Certeza absoluta que a maioria de nós, durante o dia, manifesta essas misérias aqui. Ou você está pedindo o tempo todo. Por que eu tenho falado? Para de pedir as coisas para Deus, para de planejar, para de projetar, para sair dessa personalidade miserável de pedir. É o tempo todo pedindo, é o tempo todo brigando, criando caso. Essa semana alguém virou para mim e falou assim: Harley, você fica aí querendo que Deus faça tudo. Eu não quero que Deus faça tudo, eu quero ter condição para aproveitar o que Deus já fez para mim. Eu não estou acessando o que Deus fez para mim. E eu não tenho que sentar e esperar. Eu não consigo entender essa história de sentar e esperar. O que eu tenho que fazer é descobrir o que eu estou precisando fazer para dar um salto. A minha busca, a nossa grande busca é descobrir o que a gente tem que fazer para dar um salto. Não é ficar sentado, eu vou esperar agora porque eu tô no luto. Aí você fica no luto a vida inteira. Não tem luto, cara. Não tem luto, não tem momento de espera. Você levanta e anda. Não perde isso de vista. Vigia a hora, levanta e anda. E vamos embora que atrás vem gente. Vamos embora que a fila anda. Não perde tempo. Porque o mundo está rodando e Deus está compensando o tempo todo. Mas se você para e resolve pedir, você não vai para lugar nenhum. Se você resolve ser murmurador, reclama de tudo, reclama do governo, reclama da seleção brasileira, reclama que o Neymar foi, que o Neymar não foi, reclama do seu salário, reclama dos seus amigos, reclama da sua família. Cara, você vai ficar travado no tempo e no espaço. E a terceira personalidade, que é a que engana todo mundo, é do guerreiro. Eu sou um lutador, e eu estou lutando, eu mato um leão por dia. Coitado do leão, cara. O que o leão fez para você sair correndo atrás do leão e matar o leão? O leão não te fez piscirica nenhuma, gente. Isso não existe. Eu tenho que matar um leão por dia. Para com essa besteira. Eu tô na correria. Tá na correria o cacete. Quem tá na correria é guerreiro metido a besta, que nem arma tem, é um corredor descalço. Essas 3 personalidades são altamente destrutivas. Anotou aí, porque da próxima vez que eu perguntar, você vai saber me responder? Agora, presta atenção. Essas personalidades, elas se manifestam nos personagens que são criados para disfarçar. Nesse curso, uma coisa eu aprendi: agradecer. Esse chat está aberto. Agradecer por tudo e por tanto. É isso mesmo. É agradecer por tudo mesmo. Tem que agradecer e ainda está devendo. Está agradecendo por tudo e ainda está devendo. Então, essas personalidades, elas se manifestam nos personagens que a gente criamos para disfarçar. Ou seja, gera a miséria do disfarce do disfarce. Olha que loucura. Você
entra nessa personalidade para esconder ou potencializar o personagem que você criou. E é o disfarce do disfarce. Meu Deus do céu.